melhor lembrança que você tem da sua infância? Eu não sei qual é a sua, mas a minha é lembrar do meu pai fazendo um sacrifício de sair da periferia de Guarulhos até o Teatro Municipal. Eu lembro que eu ia o caminho inteiro reclamando, porque era 2 ônibus e o metrô. Muito cansativo, debaixo às vezes de sol ou de chuva. E eu perguntava, pai, não tem um lugar mais perto? E ele falava, não tem, mas vai valer a pena. E realmente, valia muito a pena. Quando eu chegava lá, naquele ambiente, tudo era muito lindo, muito diferente da minha realidade. E mesmo observando que não tinha pessoas parecidas comigo ou com meu pai, ali era o meu lugar por direito. Eu me sentia pertencente. Mas eu confesso que uma frase que marcou a minha vida é do meu pai falando para mim que eu não poderia permitir que alguém limitasse os meus sonhos, que eu sou capaz. Sempre fui uma criança muito sonhadora. Sonhava em ser atriz, modelo, apresentadora, e os meus pais sempre incentivavam os meus sonhos, nunca me limitaram. Mas eu confesso que era um desafio muito grande de administrar 2 mundos diferentes. Em casa, eu era uma estrela, muito incentivada pelos meus pais. Mas na escola, eu sempre estava na lista das mais feias. E isso contribuiu muito para a construção da minha autoestima. E mesmo com todo o apoio que eu tinha, eu internalizei o que as pessoas falavam que eu era. Que meu cabelo era feio, que a minha boca era feia. Nada em mim tinha valor. A minha adolescência, ela foi marcada pela falta de autoestima. Eu não me acreditava mais. Eu nem tinha mais sonhos. Mas um telefonema mudou a minha vida. O meu amigo Júnior me fez um convite para que eu pudesse me inscrever em um concurso de beleza. E eu logo recusei. Eu? Miss? Eu sou feia. E ele falou, Maiara, olha para você. Você é linda. Mas eu não conseguia ver essa beleza que ele falava para mim. E eu fui para casa pensando nesse convite. E entendi quantas vezes eu me sabotei. Eu me coloquei como figurante e não protagonista da minha história. Fiz as pazes com o espelho e decidi me inscrever no concurso. Chegando lá, de cara falaram para mim, Maiara, aqui não é o seu lugar. Miss? O máximo para você é ser musa de escola de samba. Mas decidi me inscrever no concurso. Estar ali era um ato de resistência. Afinal, na minha cidade, nunca nenhuma Miss negra foi eleita. A cada ensaio, a minha autoestima era construída. E o grande dia chegou. Estava super ansiosa e nervosa naquele momento. Tudo era muito novo para mim. E qual seria a minha pergunta secreta? A minha pergunta foi, Maiara, por que você quer ser Miss Guarulhos? E eu respondi em alto bom som. Eu quero mostrar que existe sim beleza na periferia. Naquela noite nasceu a minha ideia, beleza na periferia. Quantos jovens, assim como eu, das periferias e favelas, não se acreditam mais? Ou nem sonham? E mesmo com o apoio da minha família, eu me perdi no caminho. E achei que eu não era capaz. Não sabia por onde eu ia começar, mas comecei. Fui fazer um curso de educadora social. E minha primeira visita foi no abrigo. Muito diferente da novela Chiquititas. Os jovens tinham sede de sonhar. Ou de ter um apoio. E muito mais do que contar a minha história, eu queria ser uma ponte de oportunidades para os jovens. Mostrar que é possível sonhar. E que nós podemos ocupar os lugares. Me lembrei do que meu pai fazia comigo e fez total sentido. Me lembrei do que meu pai fazia comigo, de me levar ao Teatro Municipal e tantos outros passeios. E agora eu estava fazendo a mesma coisa com os jovens
de abrigos, das escolas públicas, e o quanto isso era importante para eles. O quanto essa construção da autoestima é importante. Hoje eu acredito que não precisamos de um concurso de beleza para poder validar o quanto somos capazes. Mas na minha vida foi muito importante, porque foi a partir dali que eu construí o meu propósito, que é o Beleza na Periferia. E a cada roda de conversa é muito marcante, porque eu começo a entender o quanto é importante que nós possamos construir jovens das periferias e favelas para que eles possam acreditar que eles podem sim ocupar o lugar que eles quiserem ocupar. Sem restrição, sem padrões, sem caixas. Nós podemos ocupar os espaços. E foi uma caminhada muito longa para poder chegar até aqui. Nesse lugar, nesse espaço, nesse tapete, por muitas vezes eu ouvi que aqui não poderia ser o meu lugar. E para você, qual o lugar que jovens das periferias e favelas devem ocupar?